No vídeo de hoje eu vou falar sobre assédio moral nas relações de trabalho. E talvez esse seja o tema mais importante que eu já tratei aqui no canal. Assédio é uma coisa muito séria, a gente tem que debater, tem que conversar, tem que divulgar a informação para que essa prática acabe o mais breve possível. E diante disso, eu vou te pedir 3 coisas antes de iniciar esse vídeo. Primeira coisa que eu vou te pedir é que você assista o vídeo até o final. Se você estiver passando por esse tipo de situação, se você já passou por esse tipo de situação, ou se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, assiste até o final, porque eu vou passar muito conteúdo aqui. Talvez o vídeo fique até um pouquinho grande. Eu vou colocar na legenda aqui as partes divididas certinho, mas vale a pena assistir o vídeo até o final. Segunda coisa que eu vou pedir, como sempre, é que se esse vídeo for útil, se esse vídeo te ajudar, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha, porque isso me ajuda a ver que esse conteúdo está fazendo sentido, me ajuda a ver que esse conteúdo está sendo útil e também ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas, esse conteúdo vai ser divulgado para mais pessoas. A terceira coisa que eu vou pedir é para você comentar aqui no vídeo. Eu sempre respondo os comentários do pessoal, sempre vou tirando as dúvidas. Mas esse vídeo em específico eu quero que vocês comentem aqui se foi bom, se for ruim, pode comentar, não tem problema, vamos debater o assunto ao máximo, vamos conversar muito sobre esse assunto. Se você já passou por alguma situação de assédio, se você está passando por alguma situação de assédio, se você tomou alguma medida, se você processou a empresa, se você ganhou, se você perdeu, o que aconteceu no seu caso, se você tiver à vontade com isso, comenta aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, porque eu acredito que é uma experiência válida e as outras pessoas podem ler isso também e tomar coragem a enfrentar a situação, a fazer denúncia. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. Bom, o assédio moral nas relações de trabalho é algo que vem ganhando cada vez mais destaque. Embora as pessoas tenham algum receio de denunciar, de entrar com esse tipo de processo, os tribunais vêm recebendo cada vez mais esse tipo de ação, porque é uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa e com qualquer empresa, independente do tamanho da empresa, independente da condição financeira do trabalhador. Isso pode acontecer com todo mundo, tá? Então é muito importante a gente saber disso. E esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro eu vou falar o que é o assédio moral, quais são os requisitos para que seja configurado esse assédio moral e também vou trazer alguns exemplos. Depois eu vou falar o que você, empregado, precisa fazer para comprovar isso, para entrar com um processo, para pedir indenização ou talvez até rescisão do seu contrato. Então eu vou falar um pouco sobre como funciona o processo. E por último, visando o empregador, a empresa, eu vou falar o que a empresa tem que fazer para combater esse tipo de situação, para não deixar que isso ocorra. É muito importante a empresa ter conhecimento também do que ela pode e deve fazer. Então vamos lá. O assédio moral ele acontece quando o empregado, quando o trabalhador sofre alguma humilhação ou algum constrangimento de forma constante e prolongada. São condutas abusivas que têm o objetivo de desestabilizar esse empregado. E aí, obviamente, pode trazer consequências à saúde física e especialmente à saúde mental desse trabalhador. É muito importante a gente ter em mente a questão das condutas prolongadas, das condutas constantes, reiteradas. Então não basta apenas um único ato para que seja configurada o assédio moral. É necessário ter uma constância, é necessário que aquilo ocorra diversas vezes, várias vezes. Como eu mencionei antes, o assédio moral ele pode acontecer em qualquer empresa e com qualquer empregado. Então, olha só, ele pode ser do chefe para o empregado, do empregado com o chefe, ou até mesmo entre os colegas de trabalho que em teoria estão ali naquele mesmo degrau, naquela mesma escala, pode acontecer também entre colegas. Então é muito importante a gente ter essa noção que pode atingir qualquer um na empresa. E aí, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção do que é esse assédio moral, do que configura assédio moral, são inúmeros exemplos. Olha só, sobrecarregar um empregado com um serviço ou até mesmo retirar o serviço, retirar a autonomia dele, pode ser uma forma de assediar esse trabalhador. Gritar, xingar, colocar apelidos. Em alguns casos eu já vi, por exemplo, às vezes até empresas menores, padarias, supermercados, ficar chamando o empregado de burro, de retardado, de incompetente. Punições vexatórias, dançar, fantasiar, pagar algum tipo de prenda. Nós vemos aí situações que às vezes o funcionário não bate meta e ele é obrigado a fazer uma dancinha na frente dos colegas.
Isso tudo pode ser também uma situação de assédio moral. Isolar fisicamente esse funcionário para que ele não tenha contato com os colegas de trabalho. Às vezes todo mundo trabalha numa sala e um colaborador qualquer é isolado para um cantinho, para uma outra sala, para um subsolo. Isso pode também configurar um assédio moral. Nós temos aí também outras situações como delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas. Às vezes o chefe faz uma sacanagem e manda o funcionário fazer algo que é impossível de ser feito. Controle de banheiro, controlar quantas vezes o funcionário vai no banheiro, quanto tempo ele fica lá, isso é proibido, não pode ser feito, e se for feito de forma reiterada vai configurar assédio. Tá, mas e aí, Guilherme? Eu peguei o que você falou, eu entendi mais ou menos o que é assédio, eu vi esses exemplos aí, isso já aconteceu comigo, isso acontece com algum colega meu, mas e aí? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou provar isso na justiça? Posso entrar com processo? Não posso? Olha só, eu sei que muitos trabalhadores eles têm medo, têm algum receio de fazer denúncia, de procurar a justiça, de pedir seus direitos, mas é muito importante vocês terem em mente que isso não pode passar batido, gente. A gente tem que denunciar, tem que entrar com o processo mesmo, tá? Não vou ficar aqui fingindo e falar, não, vamos conversar, vamos resolver isso na boa. A empresa tem que ser punida justamente para que isso não aconteça com outras pessoas no futuro. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe um processo igual ao outro. Se o seu colega já entrou com um processo e ganhou um valor, não significa que você vai ganhar aquele mesmo valor, não significa que você tem o mesmo direito. Cada caso tem que ser analisado com muito cuidado, tem as suas peculiaridades, até mesmo uma pessoa sofre de uma forma, outra pessoa sofre de outra forma. O mesmo ato não atinge duas pessoas da mesma forma, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de processo. E como qualquer processo que pede indenização moral, você, trabalhador, que deverá comprovar, demonstrar no processo que aquilo ocorreu. Então você precisa comprovar os fatos, você precisa comprovar que aquilo teve uma consequência. E isso pode ser feito ou através de documentos ou através de testemunhas. Documento, vocês sabem que é muito simples. E-mail, às vezes você recebe e-mail com xingamento, recebe o WhatsApp, às vezes a empresa consta até numa ata de reunião aquilo. Então é mais fácil de conseguir. E testemunha aí pode ser algum colega que presenciou, algum outro funcionário, algum cliente da loja que viu aquilo. Qualquer pessoa que tenha testemunhado aqueles atos vai poder comprovar no processo aquilo que você sofreu. O que é importante você fazer quando está sofrendo esse tipo de assédio, quando isso ocorrer? Olha só, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é anotar o dia, a hora que aquilo ocorreu e, se for possível, também quais outros funcionários estavam presentes e testemunharam aquilo. Segunda coisa que você deve fazer é conversar com essas testemunhas para ver se eles estão dispostos a testemunhar no processo futuramente, nesse processo que você vai entrar. Você pode buscar ajuda psicológica, é interessante também ter um laudo de um psicólogo ou talvez até um psiquiatra que fez o atendimento e viu aquela situação, pôde comprovar aquela situação. Então, um laudo nesse sentido é muito importante também, vai ajudar bastante no processo. E, por último, se você não conseguir, você pode fazer denúncias na empresa, de preferência de forma escrita. Às vezes, se for, por exemplo, o seu chefe que está fazendo esse tipo de abuso, esse tipo de assédio, às vezes você não tem como falar com ele, mas você pode ter algum canal da empresa. Eu sei que nem toda empresa tem canal de denúncia, mas você pode mandar um e-mail simples mesmo denunciando aquilo, porque você vai ter esse e-mail como registro e se você não tiver resposta da empresa, não tem problema, você vai ter aquele registro que você sofreu esse assédio, que você denunciou no mesmo dia que ocorreu até e que a empresa não tomou atitude nenhuma. Então é muito importante fazer esse registro por escrito, ou você manda e-mail ou você faz uma denúncia, se empresas maiores têm canais de denúncia, ou tem alguma ouvidoria, ou tem algum RH, então é muito importante você fazer isso, e preferencialmente de forma escrita, ou contar para algum colega, mandar algum WhatsApp, é bom ter esse registro. Quanto mais coisa por escrito você tiver, melhor, e quanto mais testemunhas você tiver, obviamente, também vai ajudar bastante. E é muito importante também vocês saberem que não precisa ser somente um pedido de indenização no processo, você não precisa só pedir indenização moral. Se você estiver sofrendo assédio, você pode pedir a rescisão do seu contrato para extinguir esse vínculo e sair da empresa e receber todos os seus direitos trabalhistas. É o que a gente chama de rescisão indireta, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, vou deixar aqui em cima. Então você tem sim direito a pedir a rescisão do seu contrato. E por fim,
sob a ótica da empresa, o que a empresa deve fazer, como que ela deve evitar esse tipo de conduta, o que ela pode fazer para que o seu trabalhador, que o seu colaborador não passe por esse tipo de situação. Bom, primeira coisa que a empresa tem que saber, que os empresários, sócios, você que gera alguma empresa tem que saber, é que assédio moral é algo muito grave e pode ter várias consequências. Então é muito importante a empresa adotar uma conduta que evite esse tipo de situação. O trabalhador que sofre assédio não vai querer só processar a empresa, isso pode ter algumas consequências no dia a dia, no serviço. Às vezes o trabalhador obviamente vai estar desmotivado, não vai render o que poderia render, ou vai ter um sentimento de vingança e vai querer prejudicar a empresa de propósito. Então, aquilo pode ter uma consequência grave para a empresa no dia a dia, nas suas operações. Não é simplesmente tomar um processo e pagar uma indenização. A empresa ela deve garantir para todos os seus funcionários que esse tipo de prática é proibida e não vai ser tolerada. Ela vai ser combatida de todas as formas possíveis. É interessante, algumas empresas adotam a criação de um código de ética, de um manual de conduta, e tão logo que o funcionário é contratado, ele recebe uma cópia desse código e vai estar lá expressamente que esse tipo de conduta é proibido, que vai gerar consequências e que a empresa não tolera isso. Isso é muito importante para o próprio ambiente de trabalho. Outras coisas que é interessante também para a empresa fazer é criar canais de denúncias ou algum meio para o funcionário poder denunciar esse tipo de situação. Talvez até avaliações semestrais ou anuais e que o empregado sinta liberdade para falar o que está acontecendo, o que ele pensa. Pode ser até algum canal de denúncia anônima, mas é interessante criar que seja um e-mail qualquer que o empregado possa fazer essa denúncia e obviamente que essa denúncia tem que ser apurada. Então é importante também a empresa passar um ponto de vista para os seus colaboradores de que ninguém está imune, pode ser um grande diretor ou pode ser um funcionário qualquer pessoa que cometer esse tipo de conduta vai sofrer as consequências. E por último, o que é muito importante para a empresa fazer também é não se omitir diante desse tipo de situação. Sempre que for constatada uma situação de assédio, ela deve investigar, deve analisar e se realmente aquilo ocorreu, ela deve punir aquele colaborador, aquele trabalhador, aquele empregado. E aí as punições previstas em lei, ou com advertência, ou com suspensão, ou até mesmo com a dispensa por justa causa. O que a empresa tem que fazer é tomar uma postura, tem que ter uma conduta ativa e punir e evitar aquele tipo de situação, aquele tipo de conduta. Bom, então é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, era muita informação que eu queria passar. Eu vou repetir novamente o que eu pedi para vocês. Comenta aí se vocês passaram por esse tipo de situação, se quiser conversar. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí também. E é isso, até o próximo, um abraço.